Desde o início da história da humanidade, a Terra orbita o Sol em um equilíbrio delicado. Uma distância precisa, aparentemente comum, mas absolutamente essencial para a existência da vida. É graças a ela que temos oceanos, florestas, clima moderado e todas as formas de vida que conhecemos. Mas e se esse equilíbrio fosse alterado? E se de um dia para outro a Terra ficasse 10% mais próxima do Sol? Ou 10% mais distante? Hoje vamos explorar esses dois cenários extremos e descobrir como o planeta, os animais e os seres humanos seriam afetados por essa mudança aparentemente pequena, mas capaz de transformar completamente o mundo como conhecemos. Atualmente a Terra está a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol. É essa distância que mantém nosso planeta dentro da chamada zona habitável, a região onde a água pode existir em estado líquido, permitindo a vida. Mas se a Terra se aproximasse apenas 10%, chegaríamos a aproximadamente 135 milhões de quilômetros do Sol. Para os padrões humanos, isso pode parecer pouco. Porém, na escala do espaço, essa diferença é gigantesca. Com a aproximação, a Terra passaria a receber muito mais energia solar. As temperaturas globais começariam a subir de forma contínua e acelerada. Ondas de calor se tornariam cada vez mais comuns. Regiões hoje verdes e úmidas começariam a secar. Florestas se transformariam em savanas e savanas se tornariam desertos. A temperatura média do planeta poderia aumentar entre 5 e 10 graus Celsius. Valor Q, à primeira vista, pode não parecer tão grande, mas na escala climática seria o suficiente para provocar mudanças profundas e irreversíveis. As calotas polares começariam a derreter muito mais rápido do que hoje. O nível do mar subiria metro após metro, inundando cidades costeiras, ilhas e regiões densamente habitadas. Milhões de pessoas seriam forçadas a abandonar suas casas, criando ondas de migração em escala global. Com o aumento do calor, os oceanos liberariam ainda mais vapor d'água para a atmosfera. Esse vapor intensificaria o efeito estufa, criando um ciclo perigoso. O planeta aquece, a atmosfera retém mais calor e a temperatura continua subindo. Com o passar das décadas, a Terra poderia iniciar um caminho semelhante ao que aconteceu em Vênus. Um planeta que um dia pode ter sido parecido com o nosso, mas onde o efeito estufa saiu completamente do controle. Os ecossistemas seriam profundamente afetados. Espécies adaptadas ao frio perderiam seus habitats naturais. Ursos polares, focas, pinguins, todos veriam o gelo desaparecer diante de seus olhos. Muitas espécies simplesmente não teriam tempo para se adaptar às mudanças. Nos oceanos, os recifes de corais sofreriam branqueamento em massa. Milhares de espécies de peixes desapareceriam. Cadeias alimentares inteiras entrariam em colapso. Regiões que antes eram ricas em vida marinha se tornariam áreas silenciosas e vazias. E os seres humanos também estariam entre as vítimas dessa transformação. Regiões como o Oriente Médio, o norte da África, partes da Austrália e o interior de alguns países da América do Sul se tornariam extremamente quentes e quase inabitáveis. A temperatura poderia ultrapassar os 50 graus Celsius com frequência. A produção de alimentos cairia. A água se tornaria um recurso cada vez mais escasso. Conflitos, disputas territoriais e crises humanitárias se tornariam parte da nova realidade global. A humanidade teria que aprender a sobreviver em um planeta muito mais quente e muito mais hostil. Mas agora, imagine o cenário oposto. A Terra se afasta 10% do Sol. A energia que chega ao planeta diminui e o clima começa a esfriar lentamente. A temperatura média global poderia cair entre 5 e 10 graus Celsius. E essa redução, embora pareça pequena, seria suficiente para iniciar um processo semelhante ao de uma nova era do gelo. Grandes regiões do hemisfério norte, menos como Canadá, Sibéria, Groenlândia e Escandinávia, menos ficariam cobertas por gelo durante grande parte do ano. Nevascas se tornariam frequentes, lagos e rios congelariam. As paisagens mudariam de forma dramática. Nos polos, o gelo avançaria sobre os oceanos, a superfície branca refletiria mais luz solar de volta ao espaço, fazendo com que o planeta absorvesse ainda menos calor. Esse processo criaria outro ciclo climático. Mais gelo gera mais resfriamento, que gera ainda mais gelo. O nível do mar começaria a cair, já que grande parte da água ficaria presa nas geleiras continentais. Alguns animais do clima frio poderiam se adaptar, inicialmente, até prosperar. Ursos, focas e renas encontrariam áreas maiores de gelo e neve. Mas, para a vida em regiões tropicais e subtropicais, o impacto seria devastador. Florestas tropicais encolheriam. Muitas espécies de aves, insetos e mamíferos que dependem de temperatura estável não conseguiriam sobreviver à mudança abrupta do clima. A biodiversidade diminuiria de forma significativa. E mais uma vez, os seres humanos estariam no centro dessa transformação.
Regiões agrícolas importantes perderiam produtividade, solos férteis se tornariam frios e improdutivos, safras inteiras seriam destruídas por ondas de frio. A fome se tornaria uma ameaça real para várias partes do mundo. Cidades seriam abandonadas. Populações inteiras migrariam em direção às regiões tropicais, agora mais quentes e mais adequadas à sobrevivência humana. A humanidade precisaria se reorganizar, adaptar suas tecnologias e encontrar novas formas de viver em um planeta dominado pelo frio. Esses dois cenários, um mundo escaldante e um mundo congelado, revelam algo extraordinário sobre a nossa existência. A Terra está em uma posição extremamente precisa no sistema solar. Nem perto demais, nem longe demais. Uma mudança de apenas 10% na distância em relação ao Sol já seria suficiente para transformar completamente o clima, os ecossistemas e o futuro da vida no planeta. Nós existimos porque vivemos exatamente no ponto certo, um equilíbrio cósmico frágil, raro e incrivelmente precioso. E é esse equilíbrio que torna o nosso planeta verdadeiramente extraordinário. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente o que achou, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. E até a próxima.